Bom dia! Eu tive uma ideia e eu queria compartilhar essa ideia com vocês, que é o seguinte: eu amo devocionais. Eu acho que devocionais fazem toda a diferença na nossa vida cristã, fazem toda a nossa diferença na nossa vida, todos os dias. Eu acho que quando você separa um tempo a sós com Deus, diariamente, isso aumenta muito mais o seu relacionamento com Ele e te faz conhecer Ele muito mais, faz com que você se conheça muito mais. Você é tremendamente ministrado nas coisas que você precisa mudar. E eu queria muito poder fazer isso todos os dias com a qualidade que eu acho que é importante, mas infelizmente eu ainda não consigo. Mas é uma coisa que eu tenho buscado muito na minha vida e a minha ideia é poder compartilhar com vocês esse tempo que eu tenho com Jesus às vezes. Seja no carro, seja no meu casa, seja quando eu acordo, seja quando eu durmo, mas compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem ministrado na minha vida. E queira Deus que ao compartilhar isso, Deus possa ministrar na sua também. E que você possa ter um dia mais fortalecido por causa disso. Porque quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente se fortalece e a gente consegue estar mais preparado para as investidas do diabo na nossa vida. Amém? Então é o seguinte. Ontem, o devocional que eu quero compartilhar hoje, na verdade, é uma palavra que Deus ministrou no meu coração ontem. Durante todo o dia, eu costumo estudar a Bíblia eu faço meio que projetos. E o meu projeto atual é, na verdade, retomando um estudo que eu fiz há muitos anos atrás sobre a vida de Davi. E eu estava estudando de novo sobre a vida desse rei que a gente conhece tão bem. E eu parei em 1 Samuel 19, 20, onde fala sobre Davi e sua amizade com Jonatas. É uma passagem que eu gosto muito e que mostra como Deus ele une e vincula dois corações de forma que eles cumpram um propósito divino. Mas não é isso que eu quero me ater, porque o que eu queria falar mesmo é sobre 1 Samuel 20, que é no finalzinho do capítulo, onde Davi ele está sendo perseguido pelo rei Saul, e ele agora tem que abandonar tudo, tem que abandonar sua casa, seu pai, a proteção do seu amigo, tem que abandonar seus irmãos, abandonar o palácio, sair tudo aquilo que ele conhece, que é confortável para ele, tudo aquilo que dá segurança para ele e sair errante pelas terras, procurando, na verdade, se tornando um fugitivo. E eu imagino como deve ser para aquele menino tão jovem ter passado por uma situação tão complicada da vida dele assim, mas Davi, ele foi embora. E é nessa parte que eu queria me ater. Então, voltando lá em 1 Samuel 20, no versículo 42, ele fala o seguinte: E disse Jonatas, versículo 41, diz assim: Indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Eu imagino que deve ter significado para aquele menino ele ter que largar a mão de tudo e ir embora, porque ele se via completamente perdido. Eu imagino que ele deve se ver perdido e desamparado. Mas o que Deus ele ministrou em mim nessa palavra e nessa passagem foi que muitas vezes a gente se encontra nessa situação, onde a gente olha para a direita e olha para a esquerda e a gente não vê ninguém. Onde ainda que existam pessoas junto com a gente, elas não sabem exatamente aquilo que a gente está passando. Então a gente se vê completamente perdido e completamente desamparado. Mas esses momentos da nossa caminhada cristã, eles são fundamentais porque nos mostram um princípio maravilhoso, que é que Deus nunca nos deixa. Uma verdade maravilhosa, Deus nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. E Ele é o nosso suficiente. E Davi, ele ficou sozinho e ele teve que andar durante muito tempo sozinho, mas Deus estava com ele. Nesse tempo ele estava mostrando para ele: eu sou o seu suficiente. Então, ainda que você tenha todas as coisas e você não tenha a Deus, você não tem nada. E se você não tiver nada, mas tiver a Jesus, você tem todas as coisas. E aquele homem, nós somos sempre tentados, na verdade, a construir nossa confiança em coisas e em pessoas. Isso constantemente vai nos gerar frustração, porque pessoas são falhas e coisas elas podem simplesmente desmoronar. Mas se a gente constrói a nossa vida em Jesus, isso é inabalável porque Deus é inabalável. Então, meu devocional que Deus falou comigo ontem, que eu espero que Deus fale com você, é que a gente precisa olhar para Ele como sendo o nosso alicerce, a nossa base. Ele é tudo aquilo que você precisa, Ele é tudo aquilo que eu preciso.
E que nos vales e nas montanhas Ele está comigo. E se nas montanhas Ele estiver comigo, então lá na frente é a vitória para mim. E quando eu construo a minha casa na rocha que é Jesus, ela não cai. Mas se a minha rocha é construída em pessoas ou coisas, ela cai. Então que nesse dia de hoje a gente possa construir nossa casa em Jesus. Você tenha um dia maravilhoso, que Deus te abençoe muito. Que você possa manter essa palavra dentro do seu coração. E manter sua rocha, ou manter a sua casa firmada na rocha. Amém.